Infanto testemunho do assombro. O rádio, fiel companheiro dos solitários, ficava sempre sintonizado na Rádio Nacional de Brasília, em ondas médias ou curtas, dependendo da propagação. Pelas ondas emitidas pela empresa governamental, ouvem-se notícias que integram familiares, distantes no gigantesco Brasil e em países fronteiriços, onde brasileiros, na maioria garimpeiros, labutavam por melhora financeira, em busca de ouro, mesmo porque, aos assalariados, a inflação não lhes deixava sair da caderneta da venda. Conforme Zemiolo havia combinado com Tião, o seu recado seria passado em noite de quinta-feira, depois da Voz do Brasil. Madrinha Fininha lhe presenteara o Transglobe dizendo: "Quem vive no isolado tem que estar comunicado." Na gruta, embora a transmissão chiasse, era audível a voz do locutor, marcada por seu sotaque misturado de centro-oeste com nordeste. Certamente, esta potente emissora é a mais ouvida nos rincões brasileiros. Tião procurou melhor posição, mexeu na antena telescópica de seu Transglobe de 9 faixas, conseguindo um som limpinho, no exato momento que o vozeirão, articulando bem as palavras, como convém aos comunicadores do rádio, anunciou as cartinhas a serem lidas. "A primeira vai para a Chapada Diamantina!" O locutor elevou enfaticamente o tom. "E Bahia! Terra boa, gente fina! Dizem que na capital, Salvador, tem uma igreja para cada dia do ano. É meio demais, hein, gente? Mas é um povo de fé. Vamos ao que interessa, não é mesmo?" O mais ouvido locutor dos sertões, das fronteiras e do Brasil, dinamizando sua oratória, prosseguiu. "Alô, Chapada Diamantina, terra de belezas mil! A cartinha muito bem escrita foi postada nesta emissora. É do senhor José Joaquim Aparecido de Oliveira." Quase gritou. "De José Joaquim Aparecido de Oliveira pro Mano Sebastião." Continuava realçando os nomes. "É pra você, Mano Sebastião. José está em trânsito da Bahia pro Mato Grosso." Fez uma pausa e continuou. "Tal missiva tem a caligrafia da futura professora Thelminha. Ela atende a quem precisar na rodoferroviária aqui em Brasília, todos os dias, das 13 às 18 horas, a bondosa brasileirinha, moça formosa, escreve as cartas. Se a pessoa não puder pagar, não tem problema. Thelminha é gente finíssima. José Joaquim Aparecido de Oliveira avisa ao Mano Sebastião que chegou aqui bem, tudo no sossego, graças a Deus. Ele já fez o contato com o primo Sabino pelo rádio da Emater. O cachorro amarelo chegou bem e demonstrou muita valentia. Ninguém se atreveu. Ô, Sebastião, diz o seu irmão que é para você largar tudo, abrir mão, que ainda está em tempo. É só você abrir o seu coração. E que, se arrepender, não é vergonha, é coragem. Olha, Sebastião, irmão de José Joaquim, ele quer que você vá para lá. Repete para você ir para lá e se despede num abraço fraternal, desejando-lhe boa sorte. Coisa de irmão, emocionante, não é mesmo, meus queridos ouvintes? Concluiu o arauto, meio sensibilizado. Tomou fôlego
e continuou com a programação. A segunda cartinha é da Samira, da FUNAI, a especialista em arte indígena que está sempre conosco. É endereçada ao amigo Cleonir, rádio-operador da Fundação Nacional do Índio, para a aldeia Boto Velho, Javaé, na ilha do Bananal, onde falta... Tião desligou o rádio. Estava contente por saber que seu maninho estava bem e perto do destino, onde o primo dele o aguardava. Estava emocionado o solitário vingador, mais pela boa entonação do craque da voz do que pelo apelo propriamente dito. Saiu da toca-casa tiritando de frio, batendo o queixo por causa do vento cortante. Tomou uma talagada de cachaça e berrou ao mundo. E eu vou até o fim. Desgraça pouca é bobagem. Bebeu mais um gole grande. Foi embebedando-se rapidamente e com a boca no gargalo vertia o destilado de gole em gole. Daí a pouco não sentia mais frio, entorpecido no álcool e no rancor. Entrou em sua loca, que nem era sua, e dormiu até tarde, perto do meio-dia. Tião acordou com a boca amarga e o corpo ruim, ressacado. Refez-se da cachaçada, comendo paçoca feita de gergelim torrado, socado com carne de sol e com rapadura raspada. A última barra do açucarado estava acabando. Bebeu 2 litros d'água para limpar os rins e o fígado. Teria mesmo que buscar rapadura e outras necessidades, inclusive adquirir um lampião a gás, do tipo liquinho, apenas para aquecer seu lar, pois luz não lhe fazia falta, bastando-lhe a lanterna. Decidiu que chegara a hora de começar o fogo no rabo do inimigo. Maldonado, com sua rotunda pança, ficaria para quando vendesse suas centenas de cabeças de Nelores. Abandonar a emoção e racionalizar bem a matança que pretendia constituía um exercício diário. Afinal, havia quase 2 anos que regressara. O primeiro passo, mais fácil e mais próximo, lhe daria a provisão do necessário para a continuidade do plano. Justiçar Marçal. Ciro Marçal, explorador do Roado das Pedras. Ensinara-lhe madrinha fininha. Vingança boa, Mizifi, é quando todo mundo já se esqueceu, quando ninguém mais se a lembra. Confia. Tu sabe que quem não é avistado não é lembrado. Tião entrou nu na friagem de uma piscina natural abaixo da cachoeira rubra. As águas ferruginosas eram cantantes, parecendo melodia bem harmonizada. Relaxou. Descansou na areia quentinha, onde há pouco os raios do sol deixaram de bater. Completou seu plano e daí a 2 dias, no seu aniversário de 21, executou. 7 anos, desde seu primeiro crime, no fatídico 1º de abril da quartelada. O vingador chegou à Corrutela com a escuridão. Todos nas malocas fechadas, nem cachorro ficava de fora naquela friagem. O vento levantava poeira fina e assobiava nas inúmeras gretas nos casebres. A areia roçava na pedra numa sinfonia lúgubre de meter medo. Os veneradores da força invisível distinguiam lamentos dos escravos e dos judeus torturados, vindos do além, trazidos pelo vento que rodeia o mundo. O justiceiro passou pelos fundos da casa de Dona Fininha, deixando pendurado no paiol uma banda de veado mateiro adulto, uma dúzia de perdizes mortas e limpas, um saquinho com milhar de chibios e um bornal lotado de plantas medicinais e algumas frutas temporãs. Seguiu por detrás das casas até a que servia de venda e moradia de Ciro Marçal e sua mulher. Como um gato, subiu no telhado e silenciosamente retirou algumas telhas de barro,
feitas na olaria exploradora do trabalho infantil. Desceu no quarto de dormir do casal. Pôs a peixeira afiadíssima no gogó do avarento comerciante e tapou-lhe a boca, mandando-o se levantar após gesto indicativo com a arma branca. Não se preocupou com a mulher que roncava e tinha os olhos tapados com uma toalha, como era de seu costume dormir. Marçal reconheceu o assaltante e, ao abrir o cofre, reagiu sacando dele uma pistola automática da Segunda Guerra Mundial, de grosso calibre. Agachado estava e assim ficou, amparado num saco de sal grosso, morto com facada entre as vértebras, na nuca, da mesma forma que Tião aprendera a matar bois. O assassino tirou do cofre todos os documentos das transações espúrias de compras de posses, vales e notas promissórias. Jogou-os numa bolsa tipo tiracolo de couro que estava no balcão. Recolheu pistola, caixas de munições, dinheiro em quantidade suficiente para comprar mais da metade daquele povoado e ainda 2 barrinhas de ouro de 50 gramas cada. Seu botim foi colocado num saco e no outro as mercadorias. Ao destrancar a porta para sair, a tranca de ferro bateu na parede de tijolos, provocando um barulho seco. A mulher acordou sobressaltada com a falta do marido na cama. Armou-se com uma espingarda de 2 canos, um sobre o outro, o de cima, calibre 22, para projéteis ogivais, o de baixo, calibre 36, para cartuchos que expeliam esferinhas de chumbo, mas não teve tempo de usá-la. Ao passar pela porta que separava a residência do comércio, a destemida tomou uma facada no meio do coração. A mulher teve seus últimos segundos para clamar: "Valei-me, minha Nossa Senhora!" Caiu morta, encolhida, formando uma poça de sangue, do peito escorrendo no assoalho. Na coleta dos gêneros estavam os alimentos e cachaças, o lampião completo com as camisinhas ou queimadores de reserva, roupas alpercatas, mantas de couro de boi, curtidas e pintadas de preto, pregos, cordas, enxó para desbastar madeira, arrebites, tintas e outros. A carga de 3 sacos foi devidamente amarrada para se levar em garupa de burro. Foi ao estábulo atrás da casa e preparou o animal com as compras, deixando-o arreado no jeito para a fuga. Retornou calmamente ao interior do estabelecimento e empapou de querosene e gasolina as peças de pano. Distribuiu-as nos 4 cantos da base do imóvel, nos esteios de madeira. Estrategicamente, deixou ali alguns saquinhos de 30 gramas de pólvora. Pegou a espingarda de 2 canos sobrepostos, de calibres diferentes, e pôs sentido nela. Achando-a interessante, levou-a consigo, pensando em usar balotes ao invés de bolinhas de chumbo. Daria certo. Usando o vospique que fora de manhinha, botou fogo na bolsa com os documentos. Brincando como adolescente, cantou parabéns para si, rodando a bolsa pela alça tiracolo em 360 graus. Voaram papéis flamejantes espalhando-se. Tião calmamente saiu, descendo os 5 lances da escada de jacarandá, com o fogo a crepitar no prédio embasado em madeira de lei. Na cocheira, montou no burro preto, caborteiro, e preparou-se para sair a galope, para não correr risco de ser reconhecido, pois as pessoas já abriam as portas e janelas ao ouvirem o fogaréu que se alastrava por toda a construção. Subiam longas labaredas, pretendendo passar pelo telhado, com fúria incentivada pelo ventinho que soprava, acelerando a combustão. Ao sair a galope no arisco burro, carregado com butim, sob as compridas línguas de fogo, a casa e a venda vieram abaixo com estardalhaço. As côncavas e pesadas telhas requeimadas, feitas na medida da coxa de musculoso oleiro que sentado moldou-as, ruíram, com o madeiramento queimando e rangendo numa troada repercutida a quilômetros dali.
Um dos caibros incandescentes caiu na frente do burro retinto, que o saltou com destreza, batendo uma das patas traseiras, calçadas com ferraduras novas, naquele pau em chamas. O rampão da ferradura fez com que, na noite escura, faíscas saltassem com a altura de 2 metros. O tropel tornou-se assustador aos que criam em mulas sem cabeça. Assustados, os supersticiosos moradores abriam janelas e portas, sem pôr as caras de fora, e espiavam nas frestas das pedras. O menino, que corajosamente observava o incêndio na rua, gritou que era o demônio montado no burro de patas de fogo. Onde o bicho pisava, pegava fogo e soltava faíscas avermelhadas como o fogo do inferno. O fato foi corroborado quando um adulto achou as pegadas do animal possuído. As ferraduras calcando o chão com força permitiam ver claramente as 7 marcas dos cravos em cada. Este número cabalístico estava marcado na cultura daquela gente desde a antiga fazenda da Jaqueira, que juntava diamantes com avareza e sofrimento alheio. Jamais tinham visto ferradura com 7 furos. Portanto, estava comprovado. O cão saíra do inferno. Só muita reza para reconduzi-lo ao seu lugar. Dona Fininha e seu marido, quase sempre calados, assuntavam, às vezes, com perguntinhas ingênuas ou comentários do tipo: esse menino, ele tá dizendo que viu. Não é de mentir, né? A macumbeira aconselhou a todos a voltarem aos lares e rezarem, pois pela manhã bem cedo iriam se reunir perto do local. A família evangélica, conhecida como a família dos crentes, estava orando em alto e bom som. Foi o que os demais fizeram silenciosamente até o raiar do dia. Pessoas dedicadas ao culto afro-brasileiro sentiram cheiro de chifre queimando a noite inteira. Quando os primeiros raios do sol clarearam o povoado, elas passaram a sentir outra fragrância. O perfume de flor silvestre, trazido pela branda brisa que assobiava entre coqueiros, mangueiras, bananeiras, abacateiros, cajueiros e outras árvores frutíferas dos bem cuidados quintais. O vento dominava a brisa, e daí o assobio suando melancólico, tornando-se depois estridente em agudos longos, ou pesado em graves, como o ronco do porco mal matado à facada no sovaco esquerdo. Tudo muito assustador. Pior ficou quando se encontraram cedinho, antes da merenda, a mais importante de todas, às vezes única do dia. Observando as últimas chamas e o braseiro que só apagaria com a chuva que se manifestava, viram que nada restou daquele comércio vampirizante. Os restos mortais do casal chupa-sangue foram conduzidos numa rede ao enterro cristão no Campo Santo, paradoxalmente cheio de anjinhos. Os corpos carbonizados reduziram-se ao tamanho de uma criança. Nada havia para ser visto. Eram apenas massas disformes, diminutas e secas, irreconhecíveis, e por esta razão, o enterro numa mesma mortalha. Arderam no fogo do inferno aqui na terra, diziam alguns, se benzendo em gesto cristão.